Então, pessoal, hoje eu vou falar da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E não, este não será um vídeo religioso, tem muito mais coisa por trás disso que eu vou falar aqui hoje com vocês. E na verdade eu vou falar em 2 vídeos, decidi dividir o tema para não ficar uma coisa muito prolongada. Vou gravar os 2 vídeos juntos, então vocês vão me ver vestido da mesma forma, mas não se importem em relação a isso. Decidi dividir os 2 temas, os 2 vídeos, aliás, para eu falar de 2 coisas diferentes. Primeiro, falar a respeito da nota que a CNBB divulgou por ocasião da Assembleia dos Bispos, que está acontecendo agora, que foi iniciada recentemente, nesses dias aqui, e também o outro vídeo para falar sobre a análise de conjuntura que foi solicitada pela CNBB, algumas sumidades de temáticas sociais e políticas para ajudar a fundamentar os estudos do pessoal da CNBB lá na Assembleia. Então falarei aqui neste primeiro vídeo sobre a nota da CNBB. No outro vídeo, no próximo, eu vou falar sobre a análise de conjuntura que o pessoal da CNBB encomendou para fundamentar os trabalhos deles nessa Assembleia aqui. Lembrando, deixe o seu like, deixe o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, torne-se membro do meu canal se você quiser colaborar financeiramente com este meu trabalho, com este meu projeto, me siga nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, deixarei essas informações também na descrição do vídeo, vou deixar também na descrição do vídeo o link disso aqui que eu vou passar para vocês e do outro vídeo também de uma vez, caso você já queira dar uma olhada também. Então, explicando brevemente o que é a CNBB, caso você não conheça, CNBB é um órgão que faz parte aí da Igreja Católica, está vinculada à Igreja Católica, embora não seja um órgão hierárquico, ou seja, não tem poder de governo dentro da Igreja. É a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ou seja, a reunião de todos os bispos brasileiros formando essa conferência, que isso existe em outros países. Não, acho que na maioria dos países com uma população substancialmente católica exista esse tipo de conferência também. E na América Latina, especialmente, as conferências costumam ter um papel assim um pouco relevante, talvez até mais do que elas foram originalmente compostas para ter. É o caso do Brasil, naturalmente, também. E a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil já tem há muitas décadas uma ligação muito forte com partidos de esquerda e com políticos dessa ideologia de esquerda, gente comunista mesmo, comunista da foice e do martelo. O pessoal da CNBB tem aí um envolvimento com essa gente aí de esquerda. Então, lembrando que os bispos brasileiros, os mais de 300 bispos brasileiros, não concordam de forma unânime com os posicionamentos da CNBB. Acontece que existe ali uma cúpula, que geralmente está ali sempre comandando essa entidade, que acaba determinando as notas e dizendo qual vai ser o posicionamento geral da conferência, etc. Existe uma quantidade considerável de bispos que não estão nem aí para o que a CNBB decide. Na diocese deles, eles dão um andamento diferente para as coisas. Mas é isso aqui que aparece como sendo o posicionamento da Igreja Católica no Brasil. A CNBB falou, então a Igreja Católica está apoiando. Pelo menos é o que eles tentam vender, embora isso tenha mudado bastante. Eu vou falar um pouquinho disso também. Mas vamos então a essa nota aqui que a CNBB divulgou por ocasião da abertura dos trabalhos da 59ª Assembleia dos Bispos Brasileiros. Todo ano eles fazem essa reunião. Acho que não precisava fazer todo ano, podia fazer de 2 em 2 anos, não teria problema nenhum. Os bispos ficam enrolados aqui com essa Assembleia Geral, ficam ali, gastam tempo fazendo essas reuniões, fazendo essas notas enfadonhas que ninguém lê, ninguém tá nem aí. Mas eu trouxe essa nota específica aqui, que é essa mensagem aqui ao povo brasileiro, emitida pela CNBB, para mostrar como é sintomática essa aproximação entre a CNBB e diversos políticos de esquerda, especialmente neste ano de eleições. E não apenas isso, eu quero mostrar também como essa nota está muito bem alinhadinha com outras coisas que nós temos visto recentemente por parte da grande mídia, por parte de alguns organismos aí, talvez o STF, quem sabe também. É uma estratégia muito bem alinhada, apontando alguns fatos aí, fatos distorcidos, né? Costurando ali coisas que foram ditas por outras entidades também, fazendo uma jogada, uma coisa bem organizada, de forma estratégica, com vistas a enfraquecer o Bolsonaro para as eleições deste ano. Então vamos conferir aqui alguns pontos que eu destaquei dessa nota. A nota é muito grande, muito chata, se você quiser ler,
fique à vontade, mas como as coisas em geral que a CNBB publica, muito chato, muito enfadonho. Então aqui começa a mensagem ao povo brasileiro, com a citação bíblica aqui completamente perdida, aqui deslocada, como sempre os textos bíblicos são jogados de qualquer forma aqui para dar algum ar de religiosidade para um texto que é majoritariamente político. Aqui os bispos começam falando da questão da Covid, como não poderia deixar de ser, eles estão batendo nessa tecla ainda, fazendo um retrospecto e tudo mais, com o comentário de que o SUS mostrou sua fundamental importância e eficácia para a proteção social dos brasileiros. Bela piada, imagino que os senhores bispos da CNBB todos vão no SUS quando precisam, quando estão doentes, eles não têm plano de saúde, imagino, porque eles são fãs do SUS, né? Como todo mundo que defende o SUS, provavelmente eles nunca pisaram no hospital público para se tratar. O texto segue falando algumas bobagens, alguns clichês mais do que manjados, por exemplo aqui, desigualdade estrutural enraizada na sociedade brasileira, que foi escancarada pela pandemia. Você consegue sentir o cheiro de naftalina aí, envolvendo esse tipo de tema, essa coisa antiquada, anos 60, anos 70, que é bastante explicável porque muitos desses senhores bispos da alta cúpula da CNBB estão alinhados com ideologias de esquerda, foram ordenados nessa época, ou então eram jovens nos anos 60 e 70, então eles estão agarrados, travados naquela época ali onde a esquerda reinava absoluta no imaginário popular brasileiro. E aí começam a vir umas coisas curiosas, por exemplo, aqui disse que o Brasil não vai bem. A fome e a insegurança alimentar são um escândalo para o país. Esse papo de o aumento da fome tem sido falado com muita frequência, com muita regularidade ultimamente. Isso aí tem sido colocado por alguns organismos de mídia, por outros tipos de órgãos também, como se o Brasil voltou a aparecer no mapa da fome, como algo causado pela uma má gestão do governo Bolsonaro. O pessoal parece esquecer do fique em casa, parece esquecer do impacto que isso ia ter na economia de qualquer forma e querem colocar isso aqui na conta do Bolsonaro. Olha só como as coisas estão bem organizadas, tudo bem conversadinho, tudo bem amarradinho. Segue aqui falando-se projetos parlamentares desastrosos contra a Casa Comum. Casa Comum é o nome que se tem dado ultimamente aí, muito em função do Papa Francisco. Ele gosta de usar esse termo para falar da natureza, né, do planeta Terra como um todo. Projetos parlamentares desastrosos contra a natureza, contra o meio ambiente, entenda-se aí projetos favoráveis ao agronegócio. Claramente eles estão fazendo uma crítica aqui ao agronegócio e, por consequência, ao Bolsonaro, que tem muito apoio desse setor da sociedade, também apoia muito esse setor da sociedade. Mais uma crítica, uma alfinetada ao Bolsonaro aqui. Aqui, como não poderia deixar de ser, também eles criticam a flexibilização da posse e do porte de armas, falando como isso é um problema, algo terrível, algo que aumenta a violência contra todos os dados, contra todos os fatos e contra o critério óbvio de que isso é um direito fundamental das pessoas. Mas como não poderia deixar de ser, ninguém que é de esquerda, nenhum organismo ligado à esquerda será favorável ao armamento das pessoas, porque é justamente isso aqui que impede a instauração de uma ditadura, como é a ditadura do proletariado. Então, naturalmente, eles seriam contra esse tipo de flexibilização aqui, e também porque isso aqui é algo que é muito forte para o Bolsonaro, então eles têm naturalmente que ser contra isso. O texto segue mencionando que a Constituição de 1988 já foi muito desfigurada por meio de projetos de emendas constitucionais. Provavelmente aqui eles estão se referindo especialmente a emendas constitucionais como a do teto de gastos, né, que a gente sabe que o PT tá doido para derrubar isso aí, e tem mais coisa aqui falando sobre esse sentido também a respeito do teto de gastos. Mas essa questão das emendas constitucionais fala justamente dessas emendas importantes que foram colocadas com muito trabalho, demoraram muito para serem aprovadas, né? E agora eles, não, isso é um absurdo, está desfigurando a Constituição Federal, como se a Constituição Federal fosse uma coisa boa, fosse uma maravilha que devesse ficar ali paradinha, ela tinha que ser extinta, mas tem muita bobagem, muita besteira que pode ser arrumada assim e vai melhorar a vida de todo mundo caso seja feito também. Mas a senhora CNBB é contra isso aí pelo visto. Segue o texto dizendo, não se permita a perda de direito dos trabalhadores. Olha, fazendo eco àquelas falas do Lula a respeito de revogar a reforma trabalhista. A gente sabe que ele migrou do revisar a reforma para o revogar. Eu falei isso recentemente aqui no vídeo no meu canal, você pode assistir e procurar aí depois também, que essa é a nova intenção do Lula para as eleições agora,
revogar totalmente a reforma trabalhista. Maravilha. Isso aqui, novamente citando, desmonta conquistas e direitos consolidados, também fazendo aí uma menção à reforma trabalhista da época do Michel Temer também, direitos consolidados que foram perdidos, como se o direito pudesse ser conquistado com uma canetada estatal. Mas é isso que a CNBB defende. Outra menção aqui, outra alfinetada, fomenta o ódio nas redes sociais. Ó, será de quem que eles estão falando aqui? Deixa a critério de vocês, deixa no comentário aí quem que vocês acham que está sendo mencionado aqui nas entrelinhas pela CNBB. E aqui, como eu falei, necessitamos de uma política salutar, que não se submeta à economia. Que maravilha! Uma política totalmente desvinculada da economia. Vai dar super certo. Olha lá o que a Argentina fez, fazendo uma política ali sem preocupações com a economia. Deu super certo. Na Venezuela funcionou, que é uma beleza. E é isso que esse tipo de gente quer para o Brasil. Novamente, isso aqui é algo que vai no sentido de uma revogação do teto de gastos, ou seja, precisamos fazer política e não preocupar se estamos gastando muito, se estamos torrando todo o dinheiro, se estamos nos endividando. Isso não é importante, a economia não é importante. Show de bola! Isso que dá pessoas que foram formadas em filosofia e teologia dando pitacos sobre economia. Sai esse tipo de coisa, esse tipo de bobagem. O texto não poderia deixar de mencionar essas tentativas de ruptura da ordem institucional, querendo dizer que Bolsonaro é golpista, que ele quer instaurar um golpe no Brasil. O cara está quase 4 anos no poder, nunca fez nada parecido com um golpe, na tentativa de golpe, mas não, ele é uma tentativa de ruptura da ordem institucional. Chance e motivo ele já teve bastante, não fez nada até agora. Isso aqui eu marquei porque eu achei engraçado, que reiteramos nosso apoio às instituições da República que se dedicam em garantir a transparência e integridade das eleições, principalmente aos servidores públicos. Como são servidores públicos? O que mais é fácil, a parte mais frágil das eleições é o momento da votação, né? Ali que diversas fraudes podem ser cometidas. Quem impede isso aí são os mesários. E os mesários não são necessariamente servidores públicos. Grande parte deles é da iniciativa privada. Esse pessoal aí não merece um destaque especial? Acredito que não. Eles citam aqui: 2 ameaças merecem atenção especial. A primeira é a manipulação religiosa, protagonizada tanto por alguns políticos como por alguns religiosos que colocam em prática um projeto de poder sem afinidade com os valores do Evangelho de Jesus Cristo. Olha só, hein? Então, será que o projeto de poder que a CNBB defende tem a ver com os valores de Jesus Cristo? O comunismo? Esse comunismo que perseguiu os religiosos, perseguiu as religiões, especialmente o cristianismo, onde quer que ele foi implantado, será que é esse tipo de projeto de poder que a CNBB defende e veicula como sendo algo bom, como devendo ser uma escolha dos fiéis católicos? Por algum motivo aqui eles citam patrimônio da civilização ocidental. Desde quando esses bispos vermelhos se preocupam com a civilização ocidental, com o patrimônio da nossa civilização? Isso aí eu me preocupo. Assista os vídeos do meu canal, eu me preocupo com isso. Esses bispos que encomendam igrejas para o Oscar Niemeyer, que Oscar Niemeyer fez igrejas, projetou igrejas para esses bispos. O Dom Valmor aqui, que assina em primeiro lugar essa carta, eu vou chegar nele ainda aqui, vou mencionar o nome dele, é ele que está tocando o projeto da catedral lá de Belo Horizonte, do Cristo Rei. Olha que catedral horrorosa! Quem desenhou isso foi Oscar Niemeyer. Me diga, senhor Dom Valmor, isso é o patrimônio da civilização ocidental? Uma catedral horrorosa daquelas lá? Me diga, é isso que vocês defendem? E como não poderia deixar de ser, o papo, a balela da disseminação de fake news. Novamente uma alfinetada no Bolsonaro, esse papo velho e que não cola de que ele é um divulgador de fake news, etc. E aqui ele coloca, a CNBB coloca como as fake news estão a favor, a serviço de projetos orquestrados de poder. Chega a ser cômico a CNBB defendendo partidos de esquerda como ela defende, a CNBB fazendo parte da história da fundação de partidos de esquerda no Brasil. Muitos desses bispos, desses padres envolvidos aí com a conferência fizeram parte da fundação do PT, do Partido dos Trabalhadores do Lula, partido mais bandido do Brasil. Esses caras estavam lá, essas autoridades religiosas, e eles vêm me falar agora do perigo de projetos orquestrados de poder, quando o maior projeto de poder criminoso do Brasil foi justamente o governo do PT, uma forma de usar a máquina pública para que ele se perpetuasse no poder indefinidamente, como o próprio José Dirceu afirmou certa feita num sincericídio que ele cometeu. Então, senhores bispos da CNBB, que é projeto orquestrado de poder maior do que o PT, segue o texto dizendo que é fundamental um compromisso autêntico com a verdade e o respeito aos resultados das eleições. Olha que legal, né? Porque supostamente o Bolsonaro está questionando os resultados, questionando o método eleitoral e tudo mais. Quero ver se esses senhores bispos
vão respeitar os resultados das eleições se o Bolsonaro vier a ser reeleito. E por fim, aqui o último ponto digno de menção nessa nota aqui lamentável da CNBB, como não poderia deixar de ser, é a CNBB conclamando toda a sociedade brasileira a participar das eleições. Eu imagino que eles estejam conclamando aqui os jovens, nessa coisa de jovem, tire o seu título de eleitor, você que tem entre 16 e 18 anos, para votar no Lula, porque a gente acha que você é besta e vai votar no Lula. Então, é mais ou menos isso que eles estão pedindo aqui. Quão grande não vai ser a surpresa dos senhores da CNBB, as lideranças, as cabeças da Conferência dos Bispos do Brasil, quando os eleitores católicos forem lá, para ignorar totalmente esse tipo de nota politiqueira aqui, para votar em quem eles realmente acreditam, pessoas que defendem a vida, pessoas que lutam contra ideologias de esquerda e pessoas que estão mais alinhadas com os valores cristãos, coisa que o PT não é, o PT não faz. Lula não está alinhado aos valores cristãos, Fernando Haddad e Manuela Dávila indo na missa não estão alinhados com os valores cristãos também. Então, vergonhosa essa nota aqui da CNBB, é uma coisa assim lamentável, mas por incrível que pareça ela é fichinha perto da análise de conjuntura que foi encomendada pela própria CNBB, que eu vou falar no próximo vídeo aqui, uma vez que esse vídeo já ficou bastante longo. Então, encerro este primeiro vídeo aqui da nota da CNBB e até o próximo vídeo.